Boa noite. Livro Mantras de Vida de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Nosso mantra de hoje. Não reclamo quando está frio e não lamento diante do calor em excesso. Penso com fé na temperatura amena e respiro nela permanentemente. Livro dos Espíritos é a pergunta 753, no item sobre crueldade. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos que são chamados primitivos, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto. Como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só cogitam das necessidades de conservação pessoal, e é o que os torna, em geral, cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Eu tenho minhas dúvidas se os povos primitivos são mais cruéis do que os povos atuais, do que a civilização mais não é nem adiantada, né? Adiantada em termos de inteligência, de conhecimento, porque o instinto não gera a crueldade. A crueldade eu acho que é gerada por outros motivos. Fica mais difícil de entender. Se pensar só como povo primitivo, aí a civilização se adiantaria e se tornaria menos cruel, e não é o que acontece, né? Vamos pensar sobre o assunto. No livro A Gênese, nós estamos no capítulo sobre a Gênese espiritual. Admitido o ser espiritual, não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, qual é o seu ponto de partida? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses, e quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque lhe seja inútil ou prejudicial presentemente, Deus não lhe outorga, nem mesmo pela revelação. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da justiça soberana de Deus, atributo da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais e que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros
nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Ao mesmo tempo que criou, desde toda a eternidade, os mundos materiais, Deus criou desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fosse, os mundos materiais careceriam de finalidade. Seria mais fácil se conceber seres espirituais sem os mundos materiais do que estes últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa o fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente, também desde toda a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os espíritos puros, chamados vulgarmente de anjos. Vamos então terminar as nossas leituras com o livro Trovas do Além, e a primeira trova é de Bernardo de Passos. Matemática esquisita acerta contas no além. A dor que nos parasita multiplica o nosso bem. De Teles de Meireles. Aviso dos mais profundos, conceito dos mais felizes. Nunca digas o que sabes sem que saibas o que dizes. E de Luiz Murat. Passado é presente agora ante o futuro sem fim. A vida passou por fora, mas ficou dentro de mim.